Você ora para lembrar a Deus daquilo que você julga ser necessário na sua vida? Você ora para ser moldado por Deus segundo a sua vontade? Nós temos que clamar a Deus da maneira correta, sabendo que as nossas orações devem glorificar o nome de Deus. Nós não somos seres que mandamos em Deus, nós somos seres que dependemos de Deus. Claro que nós manifestamos nossas vontades, nossos desejos, mas por vezes nossas orações devem ser objeto de reflexão para ver aquilo que move o nosso coração. Nós hoje vamos abordar essa questão acerca da oração, principalmente da oração ao qual o Senhor nos deixou, o tão conhecido Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso e a comunhão faz parte da nossa vida. Então, que possamos viver também esse momento de comunhão, entendermos o que é a oração e depois meditaremos no livro de Salmos. Justamente as orações cantadas mais lindas que existem são cânticos, por vezes podemos chamar de orações, mas acima de tudo, a palavra de Deus que molda nosso comportamento e nossa vida diária. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia para a honra e glória do Senhor. Sem mais delongas, já vamos entrar nas perguntas. Hoje, dia 45 do Senhor, onde nós vamos abordar da pergunta 116 a 119. Vamos para a primeira pergunta. Por que a oração é necessária aos cristãos? Você conseguiria formular uma resposta? Qual é a razão de você orar? Por que a oração é necessária na sua vida? Olha a resposta. Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constantemente e sinceramente lhe pedem esses dons e o agradecem por eles. A formulação dessa resposta diz que porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. A gratidão é aquilo que deveria mover o cristão. O cristão é movido pela oração, o cristão é movido pelo seu senso de generosidade, reconhecendo o quanto ele era imerecedor dessa graça. Agora ele se move em gratidão. Salmo 50, verso 14 diz: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. No verso 15 ainda continua dizendo: então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Nós somos convidados a dependermos única e exclusivamente do Senhor. Quando nós oramos, nós manifestamos essa nossa dependência do Senhor, colocando em suas mãos a nossa vida, manifestando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Um grande homem de Deus disse dessa forma, que antes de orarmos não há nada do qual nós possamos fazer, mas depois de orarmos tem muitas coisas do quais nós devemos fazer. Então, no final das contas, nossas ações devem ser precedidas por orações. Orações que moldem nosso comportamento, efetuem o querer de Deus. E como que eu vou saber se eu estou efetuando o querer de Deus? Somente conhecendo a sua palavra. Por vezes nossas orações não passam de manifestações humanas, de orações humanas, do quais nós estamos como se comunicando com alguma pessoa que esteja ali do outro lado, simplesmente agora disponível para satisfazer os nossos mais absurdos desejos, quando na verdade nós estamos clamando ao Senhor e Salvador das nossas vidas, para que sejamos cada dia mais dependentes deles, e para que Ele molde nossos corações, para que possamos compreender os caminhos dEle para nossas vidas. Depois meditem no Salmo 116, que tem alguns versos ali que são bem interessantes. Eu vou ler alguns. O que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. O Senhor, ó Senhor, sou o teu servo. Sim, teu servo, teu humilde servo.
tu me livrastes de minhas correntes. Observe aqui a dependência do Senhor. Ó Senhor, sou teu servo, sim teu servo, tu me livrastes de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. O último verso que podemos apontar ainda aqui, dentre os que estão elencados, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Estar sempre alegres. Então, se trata de que a alegria não é medida pelas circunstâncias, e sim porque nós somos gratos àquele que nos tem conduzido, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós vemos que a vontade de Deus tem sido feita na nossa vida. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Galego, como que eu vou compreender que essa é a vontade de Deus para a minha vida em Cristo Jesus? Nada acontece fora da vontade de Deus. Tudo, exatamente tudo, está sob o controle de Deus. Que possamos compreender que os nossos passos presentes, nós não sabemos ou não temos a plena confiança de onde eles nos levarão ao futuro. Ainda que isso pareça ser incerteza, isso é confiança. Confiança de que no final nós chegaremos aonde o Senhor nos levou e nós sabemos que Ele tem nos guiado com as suas doces mãos, nos tirando deste deserto. Você confia que o seu carro a 120 por hora vai passar na próxima curva e vai se deparar justamente com a estrada? Você confia que a iluminação do seu farol, que só ilumina pouco mais de 300 metros, que lá na frente não vai ter nada e você conseguirá enxergar? Então, confie que a palavra de Deus também é essa lâmpada que ilumina o seu tempo presente, mas ela já te direciona para o futuro. Então, você já sabe para onde você está indo. Confie que as suas orações devem mudar o seu coração, que as suas orações devem moldar o seu entendimento. E que, acima de tudo, você possa viver em gratidão ao Senhor. A resposta termina: além disso, Deus só considerará sua graça e o Espírito Santo àqueles que constantemente e sinceramente lhe pedem estes dons e o agradecem por eles. Nós pedimos constantemente o revestimento de Deus sobre as nossas vidas. Nossa dependência ao Senhor é extrema e manifestamos elas diariamente. Mateus 7,7 diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Continua no verso 8, dizendo: pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Nós estamos aqui clamando ao Senhor para que Ele abra nosso entendimento, nosso coração e nos direcione ao caminho da verdade. Em Lucas, no capítulo 11, tem uma passagem que retrata muito bem isso. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Saiba que o Senhor está disponível e acessível a todo aquele que crê, disposto a satisfazer não os nossos desejos simplesmente, mas de moldar as nossas vidas de acordo com o seu querer. Ocorre que nós temos vivido uma geração onde nossas orações são por coisas que vão nos destruir e nós sequer enxergamos que aquilo que pedimos pode ser a razão da nossa destruição. Por isso que muitos padecem, justamente porque lhe foi concedido o direito de usufruir daquilo que eles almejavam. As suas orações foram atendidas, mas atendidas para suas próprias corrosões. As suas vidas se tornaram corrosivas, destrutivas, justamente por conta dos seus desejos, que são desejos completamente egoístas e baseados em si mesmo. Quando foi a última oração que você fez pelo próximo?
Nós oramos por nós mesmos, não enxergamos que tudo que Deus tem feito nas nossas vidas é para derramar em outras pessoas. Então que possamos orar de maneira correta, que possamos interpretar a vida de uma maneira sóbria e também a palavra de uma maneira correta. Deus não é simplesmente um mago, Deus não é simplesmente um mágico, Deus não é simplesmente um feiticeiro, Deus é nosso Senhor e Salvador, do qual visa nos entregar não aquilo que precisamos simplesmente, mas aquilo que irá fazer com que a gente seja moldado segundo a sua vontade. E nós confiamos no grande oleiro que tem moldado as nossas vidas. A pergunta de número 117 diz: o que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e por ele seja ouvida? Observe que agora ele começa a destrinchar do que se trata essa oração. Ainda que de maneira muito objetiva, muito clara, é completamente profunda, se olhada sob a perspectiva do que os versos auxiliadores dizem. Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, por tudo aquilo que ele nos ordenou a orar. Observe que nós já temos aqui o único e verdadeiro Deus, que é revelado pela palavra e aquilo que ele nos ensinou a orar. Então, naturalmente, nós já não temos o porquê orar por outras pessoas, sejam que já partiram, sejam homens, sejam o que quer que seja. Nós direcionamos a nossa oração única e exclusivamente a Deus por intermédio do teu Filho Cristo Jesus. Essa é a única forma de orar. Nós não oramos pelos nossos antepassados, nós não oramos, meu pai terreno, né? Não falo o nome do meu pai e peço que ele me assista do céu. Ou meus avós, olhe por mim, porque eles não têm poder nenhum sobre as nossas vidas. O único que tem é o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Nós não invocamos espíritos dos mortos, nós não confiamos em nada mais a não ser em Deus, nosso soberano Deus. Vocês vão encontrar suporte para todas essas alegações em Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está perto de todos os que invocam, sim, de todos os que invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem e ouve os clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói todos os perversos. Olha aqui, Deus manifestando a sua misericórdia e a sua justiça, manifestando a sua benevolência e a sua ira. Esses versos por vezes são esquecidos. Em João 4, capítulo 4, do verso 22 ao 24, diz: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. O Pai procura pessoas que adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Observe que não basta adorar apenas com conhecimento. A adoração é em espírito, em verdade. Nós somos guiados por este Espírito, esse Espírito que nos foi concedido, o Espírito Santo, do qual agora deve guiar os nossos passos e ditar as nossas palavras. Romanos 8, 26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Observe que mesmo sem orar, nós às vezes estamos orando. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Não conseguir traduzir nossas aflições em palavras é constantemente notado na vida da maioria daqueles que são cristãos. Nossas orações são justamente providas por Deus. O próprio Deus que responde às nossas orações é que gera a oração dentro do nosso coração, de maneira que essas orações também promovam uma mudança dos nossos desejos e das nossas vontades. Em Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá
por pedirem. Continuando, ele ainda põe um segundo ponto, que diz: devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. É mais do que necessário que a gente olhe para quem nós somos, para que possamos clamar ao Senhor. Nós não estamos na condição de criadores, nós estamos na condição de servos e de criaturas criados por um Deus soberano, do qual tem guiado as nossas vidas. Em 2 Crônicas 7, verso 14, diz: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Observe que aqui ainda tem uma questão condicional, onde afastar de seus maus caminhos. Nós cremos que nosso conhecimento também nos faz se afastar dos maus caminhos, mas cremos também que esse Espírito da verdade nos move de maneira de que nós não estamos sozinhos. Então nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós oramos sim por dependência cada vez maior de Deus, mas também visamos se afastar dos caminhos que são contrários à vontade do Senhor. Em Isaías capítulo 66, verso 2 diz: minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus. Eu, Senhor, falei: abençoarei-os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Observe que nós dependemos deste Deus que sabe o futuro, esse Deus que ordenou todas as coisas. Então, que nós não temamos aquilo que nos tem acontecido, mas que possamos ir a Deus todos os dias em oração, clamando ao Senhor por entendimento, por direcionamento acerca da nossa vida. Que vocês possam meditar muito nisso, que vocês tenham vida de oração. A maioria dos cristãos não oram. Eles fazem orações superficiais. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso porque eu vejo homens que oram 4 horas por dia e eu me sinto constrangido diante disso. Minhas orações, por vezes, eu questiono até isso, como que esses homens oravam 4 horas por dia. E clamo ao Senhor para que Ele abra meu entendimento acerca deste princípio tão básico do qual Ele tem nos exortado. O povo antigamente orava muito mais. Hoje, se fizermos uma reunião de oração, nós vamos ver poucas pessoas ali, se é que vão pessoas ali para orarem, porque eles acreditaram agora que eles podem orar de qualquer lugar. Então, eles não se reúnem mais por uma causa em comum. Nossas orações hoje têm se tornado cada vez mais difíceis, e justamente isso é fruto da nossa depravação, da nossa queda sendo manifesta diariamente por intermédio daquilo que tem acontecido. Mas nós que somos o povo de Deus, que sejamos encorajados e direcionados a clamarmos o Senhor cada dia mais. Continuamos o terceiro ponto. Diz assim: devemos descansar no fundamento inabalável do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Observe que agora ele coloca descansar no firme fundamento, no fundamento inabalável de que nós não somos merecedores, mas ainda assim Deus nos ouve não por conta dos nossos méritos, mas por conta de Cristo. Por conta de Cristo que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, daquele que comprou nossa vida com alto preço, onde o seu sangue precioso vertido no madeiro visa justamente nos transformar e nos moldar. Nós temos a confiança naquilo que foi prometido. Observe em João 14, verso 13, diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai.
No verso 14 diz: sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Verso 16, 23. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome. Em Romanos 10, verso 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tiago 1, 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Temos uma passagem no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 9, verso 17, que diz: Nosso Deus ouve a oração do teu servo. Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo. Ouve minha súplica, por causa de ti mesmo. Senhor, volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica, não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Olha que importante esse verso. Fazemos essa súplica, não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Que as nossas orações possam ser semelhantes a essa. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Por causa de ti mesmo, não te demores. Ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Nós clamamos em nome de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, aquele que pode resolver toda e qualquer situação. Quando diz, peçam e receberão, tudo que pedirem em meu nome, nós sabemos que as causas e objetos de orações devem ser lícitos e emanarem das Sagradas Escrituras. Por isso que não cabe a gente sair daqui e ficarmos orando por coisas banais. Embora não tenha nada banal para Deus, Ele sabe os desejos dos nossos corações. Nós devemos conhecer os desejos dos nossos corações e vermos se eles são lícitos ou não. Se não, correremos o risco justamente de pedir a Deus aquilo que nós sabemos que Ele não nos concederá. Pergunta se faz sentido eu pedir para que Deus esteja me disponibilizando drogas, por exemplo. Senhor, eu estou precisando usar drogas. Não tem o mínimo cabimento. Então, você já entende isso. Você já tem consciência disso. Imagina que você pode chegar e falar assim, eu vou orar para que Deus me arrume um marido. Eu quero que Ele me conceda aquele homem como marido. E esse homem é casado. Você clama por uma mulher que é casada. Você vê que seus desejos são completamente ilícitos. Desejos que são completamente pecaminosos, que não fazem parte da vontade de Deus. Então, observe que quando essas palavras estão escritas, não podem ser absorvidas de uma maneira completamente literal, porque ela está dentro de um contexto bíblico, de onde nós somos chamados a orarmos segundo a vontade do Senhor. Pergunta 118 diz, o que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? A resposta é, tudo aquilo que necessitamos para os nossos corpos e almas, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Que está ali em Mateus 6, verso 33 em diante. Mas começa assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas, todas essas coisas lhe serão dadas. Aqui em Tiago 1, verso 17 diz, toda a dádiva que é boa, perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Pergunta de 119 menciona, qual é a oração do Senhor? Qual é a oração do Senhor? Você consegue definir? A oração do Senhor é o Pai Nosso, que está ali em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Eu vou abrir aqui. Antes, eu gostaria de ler o que menciona no verso 1 ainda de Mateus 6. Olha o que diz. Tenham cuidado, não pratique as suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu.
Quando ajudarem algum necessitado, não façam como hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Nós estamos vendo aqui a menção acerca dos hipócritas. Os hipócritas, eles arrogavam a si capacidades e eles gostavam de ser vistos. As suas orações eram vistas por outras pessoas e eles se orgulhavam disso, da mesma forma que suas atitudes, por isso que mencionei ainda desde o primeiro verso. As pessoas hoje buscam muito isso, né? Nós pensamos que mostrando para os outros aquilo que nós fazemos, estaremos glorificando o nome de Deus, e nós não temos capacidade de sondar nossos corações. Por vezes isso daí se trata do nosso ego aflorado, querendo mostrar aquilo que nós fazemos em nome do Senhor. Eu tenho muito receio quanto tudo a isso. Tenho muito receio, tenho muito medo e muito temor. Porque na geração que nós vivemos, nós hoje oferecemos um prato de comida com o celular na mão para fazer uma selfie. Nós falamos que vamos orar pelos outros, simplesmente arrogando palavras que parecem ser eruditas, e nós que estamos à frente de missões, nós corremos muito risco de sermos tomados por este ego, por essa vaidade. Então eu tenho muito temor quanto a isso. Por isso que vocês não me veem aqui constantemente orando, mas saiba que eu oro por essa live, saiba que eu oro pela vida de vocês em secreto, peço ao Senhor em secreto. Não quero ficar aqui sendo um objeto onde vocês talvez, eu vou entrar ali para o galego orar por mim. A sua oração tem o mesmo valor do que a minha. O sangue que me comprou é o mesmo sangue que te comprou. O que pode diferenciar um pouco, que talvez eu tenha acessado um pouco mais de conhecimento por conta daquilo que eu tenho feito, mas o mesmo acesso ao conhecimento que eu tenho, você tem, e o Espírito também, que nos concede esse Espírito da verdade para que possamos adorá-lo, nos foi dado. Então que vocês possam também orar, mas orar segundo o Espírito Santo nos concede, clamarmos ao Senhor para que não vivamos de maneira completamente vazia. Lembrando que essa oração em secreto é a que mais tem efeito. Então, que você hoje possa fechar a porta do seu quarto e orar, clamar ao Senhor, porque Ele te observa em secreto. No verso 7 ele diz ainda: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetir as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Olha que fantástico, antes da minha boca abrir, Deus já sabe a minha necessidade. Então, você deve se preocupar sim em orar, mas em respeitar aquilo que Deus ordenou por intermédio da sua palavra. Que você possa sondar o seu coração se você não tem feito justamente as coisas meramente de maneira hipócrita, buscando o elogio de homens, se você não tem buscado as palavras perfeitas para clamar diante de um coração que manifesta ainda a sua imperfeição por intermédio de palavras perfeitas, se escondendo atrás de orações que parecem ser petições completamente devotas, mas partem de vontades ilícitas, onde buscam apenas engrandecimento do seu próprio nome. Eu me coloco sempre nessa situação. Então, nós não somos chamados a orarmos segundo palavras eruditas, com palavras complexas, ou falarmos a Deus de maneira completamente desprovida de sinceridade, onde nós colocamos verdadeiras máscaras. Deus sabe os nossos corações, então não tenham medo de orar. Se você tiver a oportunidade de orar, ore sempre que tiver. Também não existe essa questão de não orarmos em público. Ore em público, ore em voz alta e não tema por isso. Não fique buscando palavras perfeitas, não fique esperando que
habilidades perfeitas para orar, porque o Espírito intercede por nós, as palavras fluem de nós. Então Deus já te capacitou para orar. Seja o intercessor, seja aquele que ora pelas pessoas, seja aquele que ora com as pessoas, acima disso tudo, que as pessoas não tenham o hábito de vir a você e pedir para que vocês orem por ela, mas que vocês orem com elas. É completamente diferente. Constantemente as pessoas, Galego, ore por mim. Eu falo, eu oro, mas você tem orado por você? Você precisa de oração, mas você tem orado? Você tem colocado em prática as suas orações? Porque oração, orar e agir, nós temos que agir também. Nós oramos, mas clamamos para que Deus faça com que tenhamos força para agir. Então, a partir do verso 9, nós vamos para a resposta dessa última pergunta. A resposta dessa última pergunta acerca do Pai Nosso. Onde diz: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui. Que vocês possam orar ao Senhor segundo a sua vontade, e depois nós vamos entrar agora em etapa por etapa, conforme o Catecismo de Heidelberg nos instrui, para que possamos entender do que se trata essa oração, o qual oportunamente eu explicarei para vocês. Não se esqueçam do que vem no verso 14, que talvez vocês não saibam. As pessoas acham que foram perdoados os seus pecados, quando muitas vezes eles não foram. Eles acham que eles entregaram a vida deles a Jesus e pronto, a sua situação está resolvida. Ela levantou a mão no culto, falou assim: ó, você entrega a sua vida a Jesus, senão você vai para o inferno. Opa, não quero ir para o inferno, eu entrego minha vida a Jesus. Mas nós temos uma série de coisas que acontecem em nosso coração que manifestam se essa manifestação foi realmente fruto do Espírito ou fruto da carne. Observe o que diz no verso 14: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Ou seja, a transformação gerada em mim por intermédio do Espírito Santo não faz eu apenas levantar uma mão, mas faz eu levantar um clamor ao Senhor e estender uma mão a perdoar, estender o meu coração a perdoar aqueles que me pecaram contra mim. Olha que interessante. Porque seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Então existe uma condicional onde vocês devem perdoar aqueles que pecaram contra você. Olha que difícil, né? Olha que difícil eu imaginar que por conta do perdão que eu não liberei ainda, eu não fui perdoado. Ou seja, os meus pecados ainda recaem sobre mim. O sangue de Cristo não teve efeito ainda em minha vida. E por meio dessa exortação, talvez seja o momento onde o Espírito traga consciência e você fala assim: realmente eu preciso perdoar. E você verá que quando você perdoar, a sua vida começar a fluir de maneira completamente distinta, porque agora você será de fato guiado por este Espírito, e não apenas por uma vontade e um medo de ser livrado do inferno. Você tem ido até Deus não por reverenciar a Deus e adorar como Senhor soberano da sua vida, como Senhor e Salvador, e sim de uma maneira completamente distinta do que a palavra diz. Que você possa neste momento clamar ao Senhor e pedir: Senhor, assim como o Senhor perdoou os meus pecados, faça com que o meu coração possa perdoar também aqueles que me ofenderam. Senhor, gere esse desejo genuíno em mim. Tem pessoas que possuem raiva dos seus pais, dos seus ex-maridos, das suas ex-esposas, dos seus filhos, dos seus amigos, que foram amigos dos seus familiares. Ponto. São essas pessoas, tá? Porque as pessoas que te feriram são pessoas próximas. Ninguém te feriu pessoas que são insignificantes. Se eu falar aqui um monte de groselha para você, eu arrogar um monte de maldições sobre a sua vida, se eu chegar agora aí na sua casa e fazer alguma coisa, por mais chocante que seja, isso não ficará marcado na sua vida. Claro que existem exceções, mas a grande maioria das vezes as pessoas que nos magoam, que nós não liberamos perdão, são pessoas próximas, porque nós criamos expectativas em cima delas. Imagina que Deus nos amou sabendo quem nós seríamos. Deus nos amou sabendo que nós nada temos a oferecer a Ele.
que nós possamos amar os outros dessa forma, que nós possamos liberar perdão para todas as pessoas. Lembra-se que perdoar também não envolve você colocar dentro da sua casa. Por vezes talvez ocorra isso, mas o perdão gera uma cura neste coração. Então eu oro para que neste momento você possa ser abençoado por Deus, concedendo a dádiva do perdão. A dádiva do perdão, porque se Ele nos perdoou, nós conseguiremos perdoar, porque aquele que muito foi perdoado também muito perdoa. Verso 15 diz: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então não há como falarmos acerca de sermos perdoados se ainda o perdão está dentro do nosso coração. O perdão não está dentro do nosso coração. Que você possa, neste momento, perdoar. Que você possa, neste momento, clamar ao Senhor para que Ele gere perdão no seu coração, para que Ele remova todas as suas dificuldades e limitações. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido por intermédio das nossas vidas. Vamos agora continuar a meditação nos Salmos, sabendo que esses Salmos têm sido objetos de estudos e de cânticos também. Os Salmos, além de serem muitas vezes proféticos, eles também são orações, cânticos. Eles são canções que são entoadas em muitas igrejas. Muitos louvores também partem de meditações nos Salmos. Então, leiam com muita atenção, se dediquem à leitura de Salmos. Olha que interessante, nós lemos o capítulo 3, 4, 5 e 6, vocês vão ler hoje, né? Muitos de vocês acham que não leem antes. Mas enfim, não dá 2 folhas. Você falar que você não vai ler 2 folhas e você diz que crer em Deus, crê em Deus, mas você não lê a sua palavra, você não se dedica a conhecer a sua palavra, questione se você de fato é cristão. Se você não ama a palavra de Deus, é como se você estivesse negando o próprio Deus. É a mesma coisa de você falar assim: eu amo meu pai, mas não suporto o que ele fala comigo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nós amamos nossos pais terrenos e nós ouvimos as suas palavras, ainda que sejam palavras duras, nós escutamos a sua voz, sabendo que a voz dele é a voz de alguém que nos ama, que nos direciona. Estou falando dos nossos pais terrenos, mas a voz de Deus é uma voz, ainda que ruja como um trovão dos céus. Nós sabemos que essa voz visa restaurar o nosso coração, transformar o nosso coração e moldar as nossas vidas. Então leiam esses salmos, e eu vou mostrar para vocês que não demora muito para ler. Eu não me aterei a explicar os salmos, mesmo porque eles são autoexplicativos, mas eu vou ler, e talvez, se me surgir alguma ponderação que deva ser feita, talvez eu fale ao final, eu volte no ponto, mas eu gostaria de marcar com vocês quanto tempo vocês levariam para ler 4 capítulos da Bíblia. Vocês topam comigo? Vocês possuem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia aí está agora diante da Bíblia aberta? Coloca eu. Quem está aí agora neste momento? Se você estiver no lugar que você estiver agora, mande para mim: ó, estou agora no carro, estou deitado, estou isso, estou aquilo, para entender como vocês fazem este momento. Quem for colocar a Bíblia, coloca que vai, ó, sim, são as pessoas que estão com a Bíblia. A Gigi não está com a Bíblia, talvez, mas onde você está, Gigi? Deixa eu entender como vocês estão. Perfeito. Então aí é uma exceção. Então oramos pela vida de quem quer que esteja aí. Provavelmente não é você está bem, porque você pelo menos está conseguindo enxergar e estar aqui conosco. Então glória a Deus por isso. Felipe é um momento de leitura, então também está com a Bíblia dele. Quem mais? Tem mais pessoas aí na live, eu gostaria que vocês respondessem isso. Ah, é verdade, Gigi. É verdade, glória a Deus, mas está tudo bem. Glória a Deus por isso. Então, perfeito. Então, a grande maioria está com a Bíblia em mãos. Gigi, quando for acontecer algumas coisas assim, sempre leva uma Bíblia. Vocês já viram, né, que eu sempre deixo uma Bíblia dentro do carro. Onde eu vou, eu levo a Bíblia. Eu gosto de levar a Bíblia
a Bíblia sempre escrita em papel, porque ela não depende de bateria, ela marca, ela cria emoções afetivas. Então, que a gente possa ter sempre uma Bíblia em mãos. Lembre-se que nós utilizamos a versão NVT. Nós temos essa versão, utilizamos essa versão porque ela tem uma tradução que é Nossa, Gigi, depois eu vou te ligar e ver como você está. Mas, glória a Deus que está tudo bem. Deus sabe todas as coisas e Ele é o médico dos médicos e Ele utiliza as pessoas para cuidar de nossas vidas. Então, que Deus continue guardando e cuidando da sua vida. Nós utilizamos essa versão, como eu estava dizendo, porque ela tem uma tradução dinâmica. O que ela faz? Ela pega um trecho e ainda assim ela traduz para um conceito do qual nós podemos entender de acordo com o nosso vocábulo presente, fazendo essa ponte, essa conexão entre os tempos. Porque algumas coisas, um vocabulário arcaico dificulta muito a leitura. E nós sabemos que nossa mente é completamente preguiçosa, nós somos frutos do pecado. Não são todos que vão buscar no dicionário, deixa eu ver o que significa aqui escarlate, por exemplo. Você sabe, olha que interessante, você sabe o que significa escarlate? Provavelmente não. E é mencionado isso daí, o carmesim. Essas palavras são mencionadas constantemente. Olha que interessante, Felipe sabe. Muitas pessoas não iam saber do que se trata apenas se pesquisassem. Então nós deveríamos tomar mais atenção. Mas como nós já não tomamos atenção, então eu tenho adotado isso daqui, não é a intenção de trazer facilidade, mas de pregar a palavra e adequando aquilo que as pessoas necessitam. Tá? Eu tenho também por preferência algumas outras traduções, mas por conta do povo ao qual eu falo, eu devo me adequar para que eles possam compreender a palavra e serem direcionados. E perde muitos versos que são marcados e gravados em nossas mentes, são outras traduções também, tá? Porque eles são bem mais poéticos, bem mais não objetivos, mas existe uma beleza diferente nessas traduções. Mas, no entanto, essa tradução ainda é bem segura. Então, vamos à leitura do capítulo 3 ao capítulo 6. Vamos fazer a leitura, vou fazer a leitura num tempo de leitura normal, vocalizando todas as palavras, e vocês verão que talvez, mesmo se vocês sejam ruins de leitura, vocês verão que vocês poderão. Então, hoje vocês poderão cronometrar quanto tempo vocês demorariam para ler 4 capítulos. Claro que capítulos mudam o tamanho, mas você já pode ter uma perspectiva de leitura vendo quanto tempo você demora para ler uma página, tá? Na verdade, você vai ver quanto tempo você demora para ler uma página e você multiplicará pelo tempo que demoraria. Então, que você possa ler a palavra do Senhor. Se você nunca leu 4 capítulos num dia, eu te convido a fazer isso hoje, tá? Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Salmo 3 de Davi. Quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu de teu santo nome, de teu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Capítulo 4. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Verso 1. Responda-me quando clamo a ti. Ó Deus, que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira o controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio.
Ofereço sacrifícios exigidos e confio no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me destes a alegria maior que daqueles que têm farta colheita de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Capítulo 5. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com flauta. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende a meu clamor, por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeia todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa de teu grande nome, teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, com mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados, que eles caiam na própria armadilha. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam. Que cantem alegre louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa os justos. Com teu favor proteges como um escudo. Capítulo 6. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. A noite inunda a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados de todos os meus inimigos. Afasta de mim todos vocês que praticam o mal. Afaste-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Nós demoramos 4 minutos e 57 para ler. 4 minutos e 57 para lermos 4 capítulos da Bíblia. Observe o que você tem negligenciado quanto à palavra do Senhor. E se você diz amar o Senhor e você não ama a sua palavra, questione a maneira como você tem amado o Senhor. É a mesma coisa de você falar que você ama seu marido e a sua esposa e você não se relaciona com ela, você não escuta, você não tem momento de comunhão. Claro que Deus está presente nas nossas vidas, não existe lugar que nós possamos nos esconder dele, que em tudo que nós nos movemos e existimos ele está presente, mas a leitura da palavra nós podemos escutar a doce voz de Deus ecoando aos nossos ouvidos. Algumas pessoas rogam escutar a voz de Deus, eu não tenho essa capacidade. Na verdade, sendo sincero com vocês, eu não creio que seja essa forma como Deus fale. Eu não conseguirei dizer e apontar que ele não possa fazer isso, porque tudo ele pode, mas eu creio claramente que ele fala e eu escuto a sua voz quando eu leio as suas palavras. Eu tenho a nítida sensação e impressão que é o próprio Deus falando aos meus ouvidos e aplicando essa palavra ao meu coração. Se nós lermos, nós teremos comunhão com Deus. Nós seremos edificados por Deus e iluminados pelo Espírito Santo. Quando nós oramos,
Nós pedimos para que sejamos guiados segundo a vontade de Deus. Quando nós lemos, nós clamamos ao Senhor que sejamos iluminados pelo Espírito Santo para que possamos compreender o que essas palavras dizem. Nós vemos aqui milhares de apontamentos, nós vemos milhares de clamores, nós vemos corações humanos aflitos que estavam ali inspirados por Deus a orarem conforme a vontade, a falarem conforme a vontade de Deus, a serem inspirados a escreverem aquilo que ecoaria pela eternidade. Essas palavras são palavras de Deus direcionadas a nós, homens, do quais também somos agora iluminados e guiados pelo Espírito a compreendermos e vivermos essa soberana palavra. Que você possa ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo, que você possa ler já hoje os 4 capítulos de amanhã. Então nós vamos ler do 7 ao 10, que você demorará também 7 minutos para ler. 7 não, 5 minutos, porque é praticamente o mesmo tempo. Vai demorar um pouquinho mais, você vai demorar uns 6, 7 minutos para ler 4 capítulos. Então que você não negligencie a voz de Deus, que você esteja apto a ouvir a voz de Deus, que você clame ao Senhor por entendimento acerca da sua palavra e que Deus possa direcionar a sua vida em oração, em clamor, em leitura da palavra. Que dessa forma Ele se comunica conosco. Convido todos vocês a estarem conosco amanhã. Amanhã nós cultuaremos ao Senhor na rua Brejo Alegre 138. Fica ali na Vila Olímpia, no Brooklyn. É divisa entre os dois bairros. Próxima à Avenida Bandeirante, de fácil acesso, qualquer lugar de São Paulo. Você tem um acesso muito fácil ali. Você vai demorar aí, mesmo se você estiver na Zona Leste, por exemplo, você vai demorar no máximo 30 minutos para chegar ali. Então, é um tempo irrisório para que possamos ter este momento de comunhão. Eu convido vocês a fazerem parte, convido vocês a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que vocês imaginarem. Talvez veio pessoas à mente de vocês se lembraram de alguém, e abordamos temas que são completamente relevantes e fundamentais para a nossa fé cristã. Então que vocês sejam também proclamadores do reino, incentivadores do reino, para que as pessoas também sejam direcionadas. O culto, não sei se eu mencionei, mas de qualquer forma começa às 10 horas da manhã, 9h30 nós temos o café da manhã. Faça parte conosco. Oro para que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e os direcione ao caminho da verdade. Que vocês possam ser cada vez mais cheios do Espírito Santo e direcionados e iluminados por Deus, para que a vontade dele seja feita através da sua vida. E como mencionado também, que vocês perdoem, para que possam também serem perdoados. Que o perdão não seja algo que vocês retenham em seus corações, mesmo porque vocês foram perdoados por aquele que poderia nos condenar. Então nós não temos capacidade de condenar outras pessoas. Nós agora estamos aqui para proclamar a salvação e não para sermos juízes. A salvação pertence ao Senhor. Perdoe todos aqueles que lhe ofenderam e que Cristo seja glorificado por intermédio de nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa, Galego, que estranho, você orou de olhos abertos. Imagina que nós criamos uma série de espiritualidades. Se eu fechar os olhos, eu serei mais espiritual. Se eu usar palavras reverentes, serei mais espiritual. A oração faz parte das nossas vidas, que mesmo sem dizer, que a nossa vida seja uma eterna amém. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Tamo junto, um beijo no coração. Estaremos aqui amanhã, mais um dia, se Deus assim permitir, para a honra e glória do nome dele. Somente a Deus seja dados toda a honra e glória, hoje e eternamente. Compartilhe e comente, para que tenha mais acesso, para que tenha mais engajamento, que você possa comentar ali o que você notou. Talvez você fez alguma anotação, coloque ali as ponderações, compartilhe, seja ativo e que Deus os guie. Tamo junto, um beijo no coração. Fui, até amanhã, se Deus assim permitir.